Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, evangelho muito interessante. Eu estou escrevendo sobre isso, vai sair sobre isso no próximo livro. É Marcos 3, 31 a 35. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. O problema aqui com esses irmãos é protestante que analisa isso aqui ao pé da letra, porque não conhece o grego nem o hebraico. Se te conhecesse, não dizia besteira. O evangelho foi escrito em grego, mas a cultura é hebraica. Então, a palavra irmão em hebraico tem vários significados. Eu estou escrevendo sobre isso. Significa primo, parente, esposa. E eu estou citando os textos que falam sobre isso. Então, a mesma palavra tem vários significados. Não é irmão de carne, geralmente não é irmão de carne. Isso no hebraico. No grego, pior, mesmo jeito. No grego é adelphos. Pode ser irmão de comunidade, pode ser... Tem várias vezes que é empregada a palavra irmão por Paulo, e quando ele chama irmão, não é irmão dele. Então, se pode, em certos textos, traduzir ao pé da letra, não. Isso é ignorância. Ignorância total. Mas hoje tem um bocado de ignorante falando da palavra de Deus, porque não conhece. Se conhecesse, não dizia besteira, né? Depois o texto de João 19, 25. Jesus morrendo na cruz, ele entrega Maria ao discípulo amado. Pode ler lá. João 19, 25 a 27. Esse discípulo amado não é irmão de Jesus. Nenhum autor. Primeiro tem um texto bíblico que fala dele. Depois tem os autores, os que estudaram isso. Nenhum exegeta identifica esse discípulo amado como irmão de Jesus. Aí a pergunta fica: como é que Jesus, na hora de morrer, entrega a mãe dele para uma pessoa que não é irmão dele? Se ele tivesse outro irmão de 12 anos, e 12 já era maioridade, ele não tinha entregado a mãe dele para ninguém. Então, se ele entregou para esse discípulo amado, que a tradição identifica como João, ou o filho de Zebedeu, ou o evangelista, ou um dos dois, ou outro discípulo, seja quem for, e hoje tem um estudo sobre isso, não é irmão de Jesus. Então, se não é irmão de Jesus, por que ele entregou Maria para outra pessoa? Porque não tinha irmão de Jesus. Simples, né? Alguns que dizem: não, isso aí é só uma reflexão da comunidade. Então você pode provar que não aconteceu, prove. Então, antes de falar certas coisas, é bom estudar. O que falta mesmo é estudo. Aí fala, os católicos escutam, aí fica acreditando nos crentes. Crente não tem estudo, não, tem bem pouquinho, viu? Eles pegam a cor ao pé da letra, cara. Então não tinha irmão. Mas está tudo escrito aí, quem quiser pega o livro, o próximo livro, e vai ler, né? Então, era parente de Jesus. Chegaram a mãe de Jesus e os parentes, os primos dele. Até porque se existiam, por que não se fala mais dele?
se canonizou Maria Madalena, que era uma mulher pecadora, se canonizou o soldado que enfiou a lança em Jesus, se canonizou o ladrão que ressuscitou, e não se canonizou esses irmãos? Ninguém sabe nem os irmãos dele, o nome deles. Por que não foram canonizados subitamente? Porque não existiram. Então ficaram do lado de fora, Maria com os parentes dele, os primos, mandaram chamar Jesus. Ele estava na casa de Pedro, recorde ontem. E esses parentes diziam que Jesus estava ficando doido. Era isso mesmo. Então, se disser para você está ficando doido porque você está pregando o Evangelho, glória a Deus, que o Nosso Senhor, os parentes dele disseram a mesma coisa. Tinha uma multidão sentada ao redor de Nosso Senhor. Então chega Maria, chega os parentes, ele está na casa do Pedro, e ele está sentado lá com um bocado de gente. Aí disseram para ele, Nosso Senhor é muito bom porque ele fala as coisas, não é como nós não, que tem medo de falar, viu? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele aproveita para evangelizar, para dar uma lição naquele povo. E a lição hoje também em nós, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Primeiro que não tinha irmão. Aí ele responde. Só não vai responder para o cão e para o Herodes. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Imagina a voz de Nosso Senhor bem forte, né? Aí olhou para aqueles que estavam perto dele. Está aqui, ó. Aqui é minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Achei foi pouco. Eu digo a mesma coisa. Tome, né? Quem é minha mãe? São meus irmãos? Quem são? É quem faz a vontade de Deus. Botou a vontade de Deus acima do parentesco. E a gente é cheio de respeito humano, né? As famílias tudo se acabando aí, os cristãos católicos não têm coragem de dizer um ai, com medo de respeitar. Eu só tenho medo de respeitar a Deus, família mesmo. Tendo coisa errada na minha família, o primeiro a dizer sou eu. Primeiro. Tendo coisa errada, o primeiro a não participar sou eu. Mas os católicos hoje estão precisando aprender com o Nosso Senhor, mas não querem aprender não. Não tem coragem de dizer a verdade dentro de casa, nem fora de casa. Aí fica a igreja do jeito que está, né? Uma grande confusão. O livro novo do Bento, ele está falando tudo isso também. Essa confusão que está reinando na igreja, né? E fala nisso aí dos protestantes também. Não tem como fazer ecumenismo total com protestante, não. Está no livro dele. Concordo com o Bento, tem mesmo não. Aí tem a primeira leitura, mas tem padre aí botando pastor, espírita, macumbeiro, tudo no altar, para fazer ecumenismo. Cego guiando cego, doidos e loucos, todos esses estão fazendo isso. Pode dizer que eu estou dizendo, que eu digo de novo. Não precisa nem dizer, está registrado aí, está tudo gravado aí. Aí tem a primeira leitura, que é Hebreus ainda, 10, 1 a 10. Irmãos, não foi escrito por Paulo essa carta. A lei possui apenas o esboço de bens futuros. Essa lei aqui não é a lei de Deus, é a lei do Antigo Testamento. Como é isso? Pecava, oferecia um bode, um garrote, um bezerro, um pombo, por causa do pecado. Matava o animal, comprava o animal, matava o animal, metade dava para o sacerdote, metade oferecia a Deus no sacrifício. Então Paulo está contra isso. Ele disse, esse sangue de bode, carneiro aí, pombo, isso não tira pecado de ninguém não. E o sumo sacerdote que ele estava falando também, que entrava ainda no Santo do Santo para oferecer sacrifício. Pois bem, ele diz, esse sacrifício do sumo sacerdote não vale nada não.
sumo sacerdote é Cristo. E no lugar desses animais aqui oferecidos, é o Cordeiro, é Cristo. Tem mais que estar oferecendo animal, não. Acabou a antiga aliança. É isso, a leitura é só essa. Está se colocando contra, não a lei de Deus, mas há essa lei de matar animal para tirar pecado. Não tira pecado de nada. Hoje quem faz isso é macumbeiro. Né? Pobrezinha das galinhas, né? Quando não vira creme na igreja, vira macumba. A lei possui apenas o esboço dos bens. Então, essa lei aí de matar bode, né, isso é só um esboço, é uma figura que passou. Não é o modelo real das coisas. O modelo real agora é Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o Cordeiro de Deus que é Cristo. Também com seus sacrifícios sempre iguais, eles repetiam cada pecado. Pecado tal é um bode, pecado tal é um carneiro, pecado tal é um pombo. Leia o Levítico. Vocês têm que ler. Vocês ficam só escutando. Vão ler a Bíblia, né? Com seus sacrifícios sempre iguais, sem desistência, repetidos cada ano. Todo ano repetia a mesma história. E Paulo está se colocando contra. Isso aí não salva ninguém. Ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecer. Pode oferecer o que quiser, isso aí é incapaz, isso aí não tira pecado de ninguém. É isso que ele está dizendo. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam ao culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência de pecado. Pois é, se o pecado desses bodes aí tirasse o pecado, por que tem que oferecer toda vez? Primeiro, que não tira pecado. Segundo, que o cabo peca de novo. Simples. Então não serve de nada o sacrifício que vocês estão fazendo. E ele continua: ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados. Cada vez que se mata um bode, lá o quê? Um carneiro, um bezerro, se renova o pecado. Por quê? Porque aquele bode, carneiro, bezerro é por aquele pecado. Em vez de tirar o pecado, faz é renovar o pecado. É o pensamento de Paulo, ele está certo. Anualmente, porque alguns eram oferecidos anualmente, e alguns eram oferecidos cada vez que eles pecavam. Pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Impossível. Esse sangue desses bichos aí que vocês estão matando não serve para nada. Vamos fazer churrasco que é melhor. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma. Então, até aqui ele combate essa prática do Antigo Testamento. Agora vai para o Novo, Cristo. Ele é que é o verdadeiro sacrifício, que hoje para nós é a Eucaristia. E Cristo afirma, segundo o Salmo: tu não quiseste vítima nem oferenda, Salmo 49. Mas formaste-me um corpo. Jesus se encarnou. Formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, do Antigo Testamento. Por isso eu disse: eis que eu venho, no livro está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. É a vontade de Cristo que anula todo o sacrifício do Antigo Testamento, porque quando Cristo disse sim, se encarnou, morreu, ressuscitou, ele fez uma aliança nova e acabou com essa aliança de matar animal. Foi um ato de vontade de Cristo. Como é um ato de vontade, a gente santificar, não pelo nosso esforço. E o próprio fato de querer santificar e querer acreditar já é uma graça e um dom de Deus, mas é um ato de vontade. Deus não faz nada sem a nossa vontade, não. Como também não ia fazer nada sem a vontade de Cristo. Se eu não quiser me converter, nem Deus me converte. Diga isso, não, vou dizer de novo. Se eu não quiser me converter, nem Deus me converte. Por isso que o mundo está do jeito que está. Não quero se converter. Deus não força ninguém a nada, não. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Então é o ato de vontade de Cristo. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado do Antigo Testamento, e não agradaram mesmo não, hoje não serve para nada, coisas oferecidas segundo a lei, leia Levítico, ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Então Jesus anulou o sacrifício do Levítico, de todo o Antigo Testamento. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, anula o primeiro sacrifício. De quem? Do Antigo Testamento. Para estabelecer o segundo, o sacrifício dele, da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele, da nova aliança. E graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. E com esse sacrifício, ele nos santifica. Através da confissão, da comunhão, principalmente, primeiro do batismo, do sacramento da Igreja Católica, da oração, da adoração, da caridade, do jejum, da leitura da palavra, tudo isso santifica, purifica, principalmente os sacramentos. É graças a essa vontade, ele dizendo sim, se encarnando, como Maria disse sim também, Lucas 1, 26 a 38, pela oferenda do corpo de Cristo, nós somos santificados, e a santificação só existe pela oferenda do corpo de Cristo, pela comunhão, pela Eucaristia. Para comungar tem que confessar. Realizado uma vez por todas. Essa oferenda se realizou uma vez só, não foi toda hora que o cara pecava não, nem é anualmente renovada não. Jesus se ofereceu uma vez por todas e acabou. Muita gente vê a Eucaristia como uma presentificação, como se Jesus estivesse oferecendo de novo. Está oferecendo de novo nada não, ele se ofereceu uma vez só. A Eucaristia, como a Páscoa, é um zicaron. É um fato histórico que aconteceu uma vez só. A encarnação, morte e ressurreição de Jesus aconteceu uma vez por todas, está aqui, uma vez só. Quando a gente celebra, nós entramos nesse mistério, nesse fato que aconteceu uma vez só. Não é que o fato vai acontecer de novo. Não, aconteceu uma vez só. Nós que entramos nesse mistério, nesse fato histórico e somos santificados. Pronto, a palavra é essa, é simples. Paulo está contra que não é a lei de Deus. É esse negócio de oferecer animal para tirar pecado. Não tira. O pecado sai pelo oferecimento do Cordeiro, que é Ele. E confessar os pecados, né? Senão se santifica não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.